O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Depois, gostaria de convidá-lo a ler o verso 25, também do capítulo 2, perdão. Gênesis 1, do verso 1 ao 3 e 2, versículo 15, perdão. Assim nos diz a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Senhor, a palavra é tua, o povo pertence a ti, não a mim. Por isso eu creio que tu és o maior interessado em abençoar a tua igreja nessa manhã. As minhas palavras são as mesmas de João Batista. Importa que tu, Senhor, cresças e eu diminua. Que a tua vontade, ó Deus, se estabeleça nessa manhã. Que a palavra que foi lida, que já é o bastante para o nosso alimento espiritual, possa produzir frutos para o reino do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Gênesis, de cara, duas perguntas já nos aparecem. A primeira é, por que Moisés escreveu o livro de Gênesis? A segunda é, qual o nosso propósito quando nós lemos o livro de Gênesis? Respondendo à primeira pergunta acerca do porquê Moisés escreveu todo o Pentateuco, que aqui começando por Gênesis, claro, de pronto eu já quero afirmar que Moisés não tinha o propósito de responder a questionamentos de ateus, a questionamentos de contrapontos da filosofia, quer seja ela antiga ou nova. Em nenhum momento nós vamos ver que foi o interesse ou o objetivo de Moisés responder a Richard Dawkins. Também não foi o interesse dele de escrever para responder Charles Darwin. Não foi o interesse do autor. Mas parece que quando nós lemos o livro de Gênesis, e aqui eu respondo à segunda pergunta, parece que ao lermos Gênesis, a única coisa que nos resta, que nos sobra, é exatamente responder a esses questionamentos. Você já parou para pensar? Nós lemos Gênesis capítulo 1, capítulo 2, para tentar calar os ateus. Nós temos o objetivo de ler Gênesis 1 e 2 para, dentro da faculdade, mostrar categoricamente que Darwin estava errado. Nós lemos Gênesis 1 e 2 com o objetivo de calar alguns conceitos filosóficos, de brigarmos ou até mesmo discutirmos acerca do evoteísmo ou do evolucionismo. Embora tudo isso seja pertinente, parece-me que não é o ponto que Deus quer que de pronto nós cheguemos. Há um objetivo maior. Há um entendimento maior. E o entendimento maior não é combater qualquer teoria científica contra as Escrituras Sagradas. A ideia inicial é mostrar que Deus age do caos e Ele coloca todas as coisas em ordem. Mais de 400 anos aonde?
no Egito, sofrendo. Um povo que estava necessitado, um povo que clamava, um povo que dia após dia sofria, e eles vão crescer dentro do Egito. Eles vão clamar dentro do Egito. Eles estão há mais de 400 anos presos naquele local. E quando nós olhamos para o texto bíblico, sem antes observarmos que existe um limite literário, existe um gênero que foi colocado ali, e que cabe a mim e a você enxergarmos o sentido real da mensagem bíblica antes de discutirmos na internet, antes de colocarmos pontos no Instagram, antes de brigarmos com os nossos professores acerca de teorias. É importante que o texto fale qual é o objetivo real, e o objetivo real é mostrar um Deus que cria todas as coisas do nada e que coloca todo o caos em ordem. O propósito principal é afirmar quem criou todas as coisas e o porquê foi criado. Moisés não está escrevendo para filósofos, ele está escrevendo para um povo que saiu e que está reaprendendo a adorar a Deus. Moisés não chamou uma quantidade grande de pessoas para afirmar: olha, vocês estão errados, o conceito filosófico de vocês estão errado. Moisés falou para um povo que encontra-se com Deus, que precisava voltar os seus olhos para a santidade. Esse mesmo povo que sofria estava em contato com uma cultura, com uma religião, com um panteão de deuses. Esse mesmo povo que chora, esse mesmo povo que grita, esse mesmo povo que está no Egito, ele está imerso em um mundo de infinitas cosmovisões, tanto no sentido cultural quanto no sentido religioso. E foi exatamente para esse povo que Deus escreveu o Pentateuco e começou por Gênesis. Esse Deus que coloca em ordem o caos é o mesmo Deus que não está alheio ao sofrimento de seu povo. E é exatamente essa a mensagem que eu quero trazer nessa manhã. Do caos à ordem, um Deus amoroso que não está alheio às necessidades de seu povo. Gênesis capítulo 1, verso 1 ao verso 3, que foi os versículos que eu li com você, e depois capítulo 2, verso 15, isso não quer dizer que, de alguma forma, eu não olhe para os versos do capítulo 1, inclusive os versos que vão até o início do capítulo 2. Veja, o relato de Gênesis começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. É a palavra no hebraico que nos dá um indício que Deus criou. Desde o primeiro instante, Ele criou o universo e tudo que nele está. Fez do nada todas as coisas, sem matéria pré-existente. Como nos diz Matthew Henry, aqui é o início de tudo, o momento em que o relógio é acionado pela primeira vez. O momento em que o tapeceiro começa a trabalhar em seu tear. Cada linha sendo colocada, traçando desde o início todas as coisas. Ao afirmar que Deus criou, Moisés estava afirmando que tudo isso não é obra de deuses egípcios, não é obra de deuses babilônicos, não é obra de deuses da região da Mesopotâmia. Ora, o povo estava imerso nessa cultura, o povo tinha informes acerca disso. Deus chama o povo lá em Êxodo, Deus coloca em ordem a santidade do povo. Moisés agora escreve, mostrando para eles, ensinando e discipulando e começando a confrontar uma cosmovisão que eles aprenderam. Ora, é como se Moisés estivesse dizendo assim para eles: não foi Bel, o Deus da ordem,
Não foi Anu, o Deus do tempo, nem Noá, o Deus da inteligência. Foi Yahweh que criou todas as coisas. Ele cria tudo do nada. Essa é a mensagem que Moisés estava dizendo para o seu povo. Ele começa, no princípio criou Deus os céus e a terra terra estava sem forma e vazia, tohu vabohu. Uma expressão no hebraico que significa categoricamente caos e vazio. Veja, John Nelson Darby, escrevendo seu comentário ao Gênesis, ele diz assim, que o caos foi o primeiro assunto da criação do relato de Gênesis. Calvino, explicando esse texto, em especial o verso 2, acerca do caos, ele diz, eu não vou me estender muito sobre isso, mas é importante dizer o seguinte, que havia um vazio e algo confuso, um contraste com todas aqueles objetos criados que pertencem à forma e ao ornamento e à perfeição. Agora observe o que Calvino vai pontuar acerca desse caos. Calvino diz assim, se removêssemos tudo que Deus acrescentou após o referido tempo, então teríamos um caos, reafirmando a ideia de que o caos estava ali estabelecido na criação e reafirmando a ideia que do caos ele vai ordenar todas as coisas para que o seu povo pudesse aprender a como adorá-lo, para que o seu povo pudesse contrastar contra uma cosmovisão pagã. Veja, irmãos, quando você olha para essa expressão em Gênesis, é interessante como nós vamos observar o trabalhar desse tapeceiro. Veja, verso 3, ele diz assim, disse Deus, o Senhor vai tornar esse caos habitável. E isso é em contraste, mais uma vez, contra a cosmovisão da época em que Moisés estava escrevendo. Uma cosmovisão que afirmava que cada Deus ajudou a colocar o caos em ordem. E a maioria deles, segundo a cultura mesopotâmica, segundo a cultura dos locais na região da Mesopotâmia, cada um deles que colocou o caos em ordem, eles pediram para que fosse estabelecido na terra um templo para que eles pudessem ser lembrados. Ora, e é interessante que esse Deus que coloca todas as coisas em ordem vai habitar em um templo que não é feito por mãos humanas. Vai fazer da sua criação um local habitável. Vai fazer da sua obra-prima um local onde as pessoas, a sua criação pudesse ser feliz. O relato de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 afirma que tudo foi criado com uma finalidade. E essa finalidade é sair do caos, essa finalidade é preencher após um descanso de 7 dias, fazendo alusão à consagração dos templos que levavam 7 dias. Deus constrói um santuário para si, não para habitar, mas para mostrar seu governo eterno e absoluto. Como é que Deus muda o caos em ordem? O verso 3 diz assim, disse Deus. Essa expressão nos mostra, de forma muito direta, que Deus usa a sua palavra para criar todas as coisas. Todas as coisas. E não apenas isso. Ele também coloca em ordem todas as coisas. Veja como é interessante, ele separa a luz das trevas. Ele dá nome às coisas.
Ele coloca cada coisa em seu local. Observe comigo o relato de Gênesis. Veja, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite, houve tarde e manhã e o primeiro dia. E disse Deus, a palavra criando: haja firmamento. E disse Deus, versículo 9: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca, ele dá nome às coisas. Ele chama de terra. O caos está sendo colocado em ordem. E disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem é feito, e ele cria todas as coisas, ele dá ao homem uma mulher, ele coloca as coisas em ordem. O tapeceiro trabalhando no seu tear, de forma singela, de forma profunda, assombrosa. Ele usa a palavra para criar todas as coisas. Interessante. Calvino dizia que, na realidade, Lutero dizia assim: a palavra foi o meio e instrumento da obra criadora de Deus. Hamilton, que é um teólogo, diz: Deus é o solista, o narrador e o acompanhante dessa obra criadora. Tudo deriva de Deus e está sujeito à sua palavra. O verbo de Deus criou todas as coisas. E é interessante, irmãos, quando Moisés afirma que ele cria todas as coisas, dá nome a todas as coisas, coloca todas as coisas em ordem, ele está destruindo todos os deuses daquela época, e trazendo o seu povo e dizendo: este é Yahweh, Deus único, real e verdadeiro, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o que ele faz com sua criação, o que ele faz com sua imagem, a sua semelhança? Ele os coloca em um jardim, dá a ele uma morada, dá a ele segurança nessa morada, dá ao homem a fazeres dentro dessa morada. Antes era um caos. A palavra criadora coloca todas as coisas em ordem. E depois que ele viu que isso é bom, ele coloca o homem com sua esposa em um local habitável, seguro. Essa é a mensagem de Moisés para o seu povo. E essa é a mensagem de Deus para esta igreja. E aí, irmãos, eu queria trazer algumas aplicações nessa manhã, dentro dessa mensagem, onde Deus faz do caos, coloca ordem no caos, e ao mesmo tempo mostra que não está alheio às nossas lutas e às nossas dificuldades. A primeira aplicação que eu queria que você guardasse em seu coração é que se Deus poderoso foi capaz de colocar ordem em um caos onde tantas dúvidas existem, e Ele é o Criador de todas as coisas, Ele também coloca em ordem o caos que eu e você estivermos enfrentando. Ele também coloca em ordem o caos que nós estamos passando. A especialidade dele é colocar em ordem os problemas que geram dificuldades, dores, choros em minha vida e em sua vida. Esse tapeceiro não deixa as coisas passar, ele está tecendo as coisas, ele está trabalhando em seu tear. E tenha por certo que o caos que eu e você estivermos passando, ele colocará em ordem. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu posso afirmar categoricamente para você que não há causa humana que ele não possa resolver. Eu posso afirmar dentro das Escrituras Sagradas que o homem caído em seus delitos e pecado,
ainda assim, Deus pegou o caos desse afastamento e deu-nos Jesus para colocar em ordem a nossa vida diante dele. Ó, irmãos, não tem como não perguntar qual é a dor que você está sentindo nessa manhã. Não tem como não perguntar por que você está chorando. Não tem como não perguntar quais são as dificuldades dentro do teu lar. Não tem como não olhar para você nessa manhã e perguntar se a tua dor deriva de uma enfermidade, se a tua dor deriva de um problema em teu casamento, se o teu sofrimento é derivado de uma luta no trabalho, se as lágrimas que você tem derramado, se as lutas que você tem passado, se aquilo que te jogou no chão para te colocar de joelho diante de Deus, não tem como Deus não resolver. Ele resolve. Ele coloca esse caos em ordem. Acredite nessa verdade bíblica, irmãos. O Pai coloca todo caos em ordem. E Ele vai trabalhando. E às vezes parece que esse trabalhar é estranho. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Porque é misterioso. Estava escutando exatamente esse louvor do Estênio Márcios, quando ele dá uma palavra antes de cantar e ele diz assim, esse tear onde o tapeceiro trabalha, ele coloca fios brancos e pretos. E na nossa história, há momentos em que os fios são pretos, mas nada está fora do controle do tapeceiro. Porque Ele coloca em ordem todo o seu trabalhar. Ele não deixa nada desordenado. Ele trabalha para que a nossa vida fique em ordem. A segunda aplicação que eu queria fazer nessa manhã, derivado do segundo ponto dessa pequena exposição que eu fiz, é que se Deus coloca em ordem o caos, porque Ele não está alheio ao nosso sofrimento, Ele usa algo para que a nossa vida seja colocada no prumo. Ele não usa a psicologia, Ele não tem usado outros meios, Ele não tem usado qualquer outro fator. Há uma única coisa que Ele tem usado para que a minha vida e a sua vida seja colocada em ordem. É um fato que em ordem Ele coloca todas as coisas, mas é um fato também, e uma verdade inegável, da qual essa igreja e qualquer outra jamais pode se distanciar, que a palavra de Deus é o meio para o qual Ele coloca a nossa vida em ordem. É a palavra de Deus que instrui o coração do homem. É a palavra de Deus, única regra de fé e prática, que nos ajuda a entrarmos no caminho certo. Quando pecamos, a palavra nos coloca no rumo. Quando sofremos, a palavra nos dá esperança. Quando estamos com dificuldades na área da saúde, a palavra nos dá esperança. É a palavra de Deus que criou todas as coisas, que cria em minha vida, que cria em sua vida, que criou em mim e em você a esperança da vida eterna. É essa palavra. O Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele para quem Pedro olhou depois de uma noite de fracasso, sem pegar nada à noite. Ele está saindo, ele está desolado, ele está triste, ele está completamente arrasado. E vem um homem, o Verbo encarnado de Deus, nas palavras de João, aquele que criou todas as coisas, sem a qual nada sem ele foi criado. Olha para o apóstolo Pedro e diz, volta e joga as redes. E Pedro parece entender o que Moisés escreve, e diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. É a palavra que nos norteia, que nos faz sair de uma noite de fracassos para um momento de alegria.
que nos faz sair de um momento de poço, como disse Davi lá no Salmo 40, e nos coloca em uma rocha aonde os nossos pés jamais irão vacilar. As palavras de Jesus foram suficientes para um homem que pediu ajuda a Jesus. Lá em Mateus capítulo 8, ele diz assim: o centurião olha para Jesus e diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. É a palavra de Deus, o meio que Deus usa para colocar em ordem todas as coisas. Por último, irmãos, ele trabalha no caos. A sua palavra coloca em ordem todas as coisas. Ele pega o homem, a sua criação, imagem, semelhança, coloca em um jardim. Somente ali naquele local, como nos diz Agostinho de Hipona, o homem tinha de fato o et pecare e o non pecare, a possibilidade de pecar e de não pecar. Ali sim existia o livre-arbítrio. Depois disso o livre-arbítrio foi embora. Mas o homem era cuidado por Deus. Deus providencia tudo para ele. Depois que ele coloca tudo em ordem, ele dá a esse homem um local seguro para viver com sua esposa. O homem peca, é expulso do paraíso, do Éden. E toda a história da redenção, todo enredo da redenção nos mostra que um novo Éden está sendo trabalhado. Um novo Éden espera o povo de Deus. Mas não é sobre o novo Éden que eu falo nessa hora. Eu falo sobre um local onde nós estamos seguros. E aonde há a segurança do crente? Na igreja, nos pastores, nos bancos, na conta poupança, no trabalho, no concurso. A segurança do crente está em Jesus Cristo de Nazaré. Nele, todo o povo de Deus está seguro. E quem nos colocou lá foi Ele. E de lá Ele não nos tira mais. Você pode estar capenga. Você pode estar pensando em desistir. Você pode estar sofrendo, você pode estar chorando. Mas nada nos separará do amor de Cristo. Nem mesmo a morte, nem a altura, nem principado, nem potestade. Nada é capaz de nos tirar daquele local aonde o crente está seguro, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Ele não nos joga fora. Ele não nos coloca para fora e colocou uma espada protegendo a nossa volta. Pelo contrário, tudo que Ele fez na cruz foi imputado a mim e a você. A justiça do Filho foi colocada sobre mim e sobre você. Sabe o que isso quer dizer? Quando o Pai olha para mim, olha para você, nós estamos escondidos em uma rocha, seguros. E é imputado a mim e a você a justiça do Filho. Nada, nem a pior dor, nem o pior problema, nem Satanás e nem seus anjos são capazes de nos tirar deste local de habitação segura que o crente está. Você está seguro em Deus, irmãos. A sua salvação está segura nele, não em homem. Não em principados, não em potestades, em Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro, Ele coloca ordem no caos. Está sofrendo? Está difícil? Ele coloca ordem nesse negócio. Segundo, os meios são dele e não nossos, e o meio é a palavra. Terceiro, por mais difícil que seja o caos que você ou eu estivermos passando, a palavra nos orientará e nos dará a segurança de que em Cristo nós estamos seguros. Ninguém nos apartará dele. Amém?
Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.